também, contrariamente ao que se diz, há uma relação direta e profunda entre a ortografia e a língua, não são duas coisas separadas. Já uma vez tive uma polémica, um artigo, que dizia, o senhor diz que o acordo é bastardo à língua portuguesa. Não, o acordo diz respeito apenas à ortografia, como se não houvesse nenhuma relação entre a ortografia e a língua em geral, tanto mais quanto nós olhamos para a nossa língua vendo as palavras e não através ouvindo-as. E, portanto, era um argumento, enfim, que me parecia pouco substancial. Eu não sou especialista em linguística, nem nas matérias que certamente nesta sala várias pessoas são, mas gostaria de vos falar daquilo que eu acho essencial na história deste acordo e no futuro deste acordo, que é, em primeiro lugar, um ato político. Ou seja, não é nem resultado de nenhum entendimento técnico, não tem nada de científico, quer na sua gênese, quer na maneira como ele hoje é entendido, é estritamente um ato de política que ganhou diferentes dimensões e que ganha diferentes dimensões à medida que vai progredindo. Ele é fruto, ele é o resultado de um grande desastre diplomático. O acordo ortográfico é um grande desastre da nossa diplomacia. E não há volta a dar nenhuma das intenções originais e previstas do acordo ortográfico, aquelas que não se podem pôr no papel, mas que têm a ver com a relação entre as nações e que correspondiam à atitude da nossa diplomacia, que de alguma maneira ainda se encontram tenuamente referidas na recente carta do Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem a ver com a nossa relação profundamente ambígua com os países, com as nossas antigas colónias, para dizer de uma maneira mais exata, e com a organização que Portugal, de alguma maneira, originou de fazer uma espécie de Commonwealth portuguesa, que era a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que hoje é em grande parte uma burocracia, portanto, distribui um número significativo de lugares e de um certo ponto de vista de prebendas e de uma certa circulação de viagem, é uma típica burocracia. E do ponto de vista político é praticamente nada. Como aliás se viu ainda recentemente à volta das polémicas sobre a Guiné Equatorial. A CPLP é hoje uma organização burocrática com muito azar, que praticamente não tem vida em si, mas que em determinados momentos ampliam erros da nossa diplomacia. O que nós tentamos fazer em toda a história da CPLP é compreensível, tem muito a ver com a ideologia do país colonizador, que é tentar manter instrumentos de influência ativa nos países que se tornaram independentes. Só que, como nós não tínhamos muitas vezes um background, não deixámos em nenhuma dessas colónias nada daquilo que fosse suficientemente sólido para poder manter uma influência significativa, talvez com exceção do caso de Angola e do Brasil, que são casos especiais. A verdade é que quando nós vemos um tribunal na Nigéria, um tribunal no Quênia, nós percebemos que os ingleses, ou até a maneira como na Índia e no Paquistão se fardam os exércitos e se relacionam entre si, nós percebemos que muito daquilo que outros países colonizadores, particularmente o Reino Unido, deixaram, nós não deixamos. E, portanto, nós deixamos a língua, que é um grande adquirido, deixamos alguns costumes e deixamos alguns defeitos. Em muitos aspectos, no sistema político partidário, principalmente em Angola, foi muito moldado pelo sistema político português, mas a verdade é que influência ativa, influência diplomática, muito significativa nós não temos, e a CPLP não nos dá essa influência. Quando há qualquer matéria em que a influência é decisiva, é evidente que é o Brasil e Angola que têm a última palavra, não propriamente Portugal, insisto, como se viu recentemente com o caso da Guiné Equatorial. E, portanto, isto é um terreno muito ambíguo das nossas relações internacionais. Essa ambiguidade estende-se muito para além do acordo ortográfico, mas o acordo ortográfico
deve ser interpretado à luz do conjunto destas ambiguidades. Por exemplo, a RTP tem delegações em Angola, na Guiné, mas, por exemplo, não faz um reporting da vida política interna desses países, sob pena de ser posta na rua no dia seguinte. Portanto, nós temos também um pouco ao exemplo da BBC uma política audiovisual em relação a esses países, mas é em grande parte feita de omissões e de ambiguidades. Não há jornalismo português feito na maioria das antigas colónias, principalmente naquelas que são mais controversas, como é o caso da Guiné, da Angola e menor papel em Moçambique. Em todos esses casos, nós vivemos de uma pseudo-influência e de uma considerável diferença entre a vontade de influenciar e a capacidade de influenciar. O acordo ortográfico foi uma tentativa neste contexto. Ele pode ser compreendido neste contexto da sua origem, ou seja, manter uma norma ortográfica comum do português, em relação principalmente ao caso do Brasil, que estava condenada, obviamente, à partida, porque a língua e a ortografia derivam diretamente da dinâmica das sociedades. E nós não temos uma sociedade com a dinâmica que tem a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma verdadeira explosão criativa de vocabulário, de ortografia, de expressões. Quem teve ocasião, por exemplo, de visitar o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, em que os brasileiros fizeram mais pela língua portuguesa do que nós alguma vez fizemos, víamos até que ponto o brasileiro ou o português do Brasil é uma língua com uma dinâmica enorme. E isso via-se nas telenovelas, foi o primeiro momento de genuína influência brasileira na nossa população e que tiveram um papel muito importante a seguir ao 25 de Abril, não só na maneira de falar, mas também nos comportamentos sociais. As personagens das telenovelas brasileiras não tinham um comportamento que em Portugal existisse fora de alguns núcleos urbanos. E elas levaram a Bragança, a Almeida, à Guarda, gente que falava com outra naturalidade, principalmente questões que tinham a ver com a condição feminina. E, portanto, este jogo de influências não é alheio também às ambiguidades que foram transportadas para o acordo ortográfico, que, insisto, quando nós hoje fazemos a avaliação, é, em grande parte, um desastre da diplomacia portuguesa. Não conseguiu nenhum dos objetivos, tornou-se uma fonte de conflito e gerou este efeito que falou no Pacheco, que é, em vez de termos uma ortografia, temos um número muito significativo de ortografias. Se os nossos autores do acordo tivessem lido o João Guimarães Rosa, talvez percebessem porque é que não é possível domar o português do Brasil. Não adianta encontrar mecanismos de controle para além do mínimo que pode ser conseguido. Não é possível tomar a riqueza criativa em grande parte resultado do dinamismo enorme da sociedade brasileira. Portanto, na sua origem há uma política que falhou, uma política diplomática que falhou, que aliás não tinha muito a ver com considerações sobre o português como fator de identidade nacional, tinha a ver com o papel do português como língua que era necessário preservar em termos tanto quanto possíveis mundiais. Verificado esse desastre diplomático, que já está verificado há muitos anos, deu-se um segundo aspecto que é muito típico da política dos nossos dias. O que é que mantém o acordo ortográfico vivo? A inércia. Única e exclusivamente a inércia. Não há nenhuma movimentação significativa, nenhuma adesão espontânea, nenhuma concepção dos seus autores, nenhuma espécie de movimentação no sentido de tomar como seu o adquirido do acordo ortográfico. E por isso a inércia e a utilização do poder político no quadro dessa inércia, principalmente na obrigação da norma do acordo ser aplicada, quer no Estado,
quer nas escolas, que é evidentemente o principal e mais perigoso mecanismo em relação ao futuro da ortografia portuguesa. E essa inércia, quando nós a discutimos hoje, do ponto de vista político, tem muito a ver com outros fatores que são igualmente relevantes na degradação de muitos aspectos da nossa cultura portuguesa, mas também a nossa parte na cultura portuguesa, na cultura internacional, e que tem a ver com a crise das humanidades. A razão porque o acordo ortográfico é mantido por uma inércia depois do desastre climático significativo é porque a maioria dos nossos governantes são indiferentes às questões que têm a ver com as humanidades, ou por ignorância ou por desprezo. Consideram que as humanidades são, para utilizar uma expressão em inglês, expendable. Não dão emprego, não dão empregabilidade, não permitem fazer startups, por acaso permitem, mas de maneira que nós pensamos não permite usar na chamada nova economia as características que hoje estão em grande parte na moda e sobre as quais há, aliás, muito pequeno escrutínio público. Se houvesse mais escrutínio público sobre muitos dos sucessos das startups de há 10 anos, vê-se que uma maioria delas faliu. E faliu o quê? Quando acabaram os recursos e os subsídios que lhe permitiram arrancar exatamente em nome da modalidade da sua atuação. Mas não há escrutínio, verdadeiro escrutínio. O problema das modas e das modas que passam por ser modernas é que elas tendem a tornar-se muito dificilmente discutíveis porque as pessoas ficam colocadas sempre na situação de parecerem velhos do Restelo. Quando alguém vem com os velhos do Restelo, eu digo assim, mas o senhor devia ir no Camões, porque uma das personagens mais valorizadas nos Lusíadas é o velho do Restelo, contrariamente ao que o senhor pensa. O velho do Restelo é uma das personagens que Camões trata melhor, sob todos os pontos de vista, até sob o ponto de vista anímico. É o homem que fala alto e que é ouvido pelos barcos que estão longe. É o homem que diz coisas sensatas, que critica a vanglória e a fama, exatamente aspectos muito importantes nas sociedades como aquelas que nós vivemos hoje. Portanto, não há um contínuo na maneira como o acordo ortográfico é mantido, com grande indiferença por parte dos governantes em relação aos fatores identitários da língua, e os fatores identitários da língua portuguesa não são apenas um problema de Portugal, são um problema de todas as pessoas que falam português, e esses fatores identitários incluem a relação genética da língua com o património clássico, principalmente com o património latino. Não é indiferente a ruptura com o passado dessas matérias, a ruptura com o passado, que é hoje também considerado uma coisa sem nenhum valor, é um elemento fundamental da maneira de nós sabermos o terreno em que pisamos. E à medida que perdemos as referências, em nome, muitas vezes, não de outras referências, mas de nenhumas referências, nós empobrecemos a nossa relação com o mundo. O problema de falar um português que mantenha as suas raízes identitárias e que mantenha na maneira como se escreve e como se fala aquilo que foi a sua origem e aquilo que é a sua história, não apenas a sua origem e a sua história, é um fator de poder. De poder. Falar bem, escrever bem é um fator de poder individual em primeiro lugar. E é isso que é em grande parte desprezado pela maneira como se mostra esta indiferença em relação ao acordo ortográfico, que aliás é semelhante a muitos outros aspectos daquilo que eu tenho chamado a ascensão da nova ignorância. Que enquanto que a antiga ignorância era em grande parte uma ignorância resultado de nós termos ainda um grande analfabetismo relativamente recente, da escolarização ser relativamente recente, e enquanto que as pessoas que tinham esse tipo de ignorância tinham a noção que deviam saber ou que deviam aprender, e portanto não havia nessa ignorância qualquer aspecto valorativo, as pessoas sabiam que para eles e para os seus filhos era importante aprender mais. O problema da nova ignorância é que é em parte agressiva, ou seja, justifica-se a si própria, em grande parte, pondo em causa o saber, o conhecimento e o valor do conhecimento. E isso
do ponto de vista político, significa mais facilidade de manipulação das pessoas, mais facilidade de fazer aquilo que nos Estados Unidos hoje faz o Presidente Trump, que é a circulação do sistema mediático com o mesmo valor de verdades e mentiras. E isso são características muito modernas do nosso mundo contemporâneo. E há em relação à indiferença face aos valores que estão presentes no acordo fotográfico. E não adianta vir com os argumentos que da farmácia também tirou o PH e pôs o F. Esse tipo de argumentos não tem nada, qualquer historiador dirá, não há nenhuma relação histórica entre o papel do português em 2017 e o papel do português em 1911. Há aspectos que evidentemente são comuns, mas não são fenómenos nem são processos da mesma natureza. Porque enquanto que o português em 2017 está no processo de degradação acentuado, substituído por uma língua com escasso vocabulário, com utilização de mecanismos de comunicação gutural em grande parte por parte dos mais novos, sem qualquer espécie de riqueza metafórica ou explicativa. E isso transforma na língua franca, que em grande parte é a língua franca que hoje usam parte significativa dos adolescentes. É preciso não esquecer que a média de mensagens de SMS ou agora com o WhatsApp dos adolescentes por dia é superior a 200. Muitas são escritas não em português, mas naquela linguagem gutural que também existe no Twitter, porque isto são problemas de fundo da nossa consciência coletiva. Um argumento não cabe nem num soundbite da televisão, nem cabe num tweet. Um argumento tem que ter pelo menos 2 frases, 3 frases. O que é que cabe aí? Cabe expressões expletivas, cabe expressões de patos, não propriamente expressões de logos. E o que nós assistimos em muitos aspectos do nosso mundo contemporâneo é uma decadência acentuada, já não falo do ethos, porque isso mas falo do logos, da capacidade de nós termos uma conversação racional. E essa capacidade de ter uma conversação racional passa pela capacidade argumentativa, e a capacidade argumentativa não cabe em 140 caracteres, nem cabe num soundbite de um noticiário televisivo, que em muitos casos tem que ser incidental e substituir a expressão racional de uma ideia por um entertainment qualquer, ou seja, por uma frase assassina, ou por um erro, que isso sim passa a ser. Portanto, em relação ao acordo fotográfico, eu penso que é um combate que continua e deve continuar a ser travado. Primeiro, apelando a que o maior número das pessoas escrevam português anterior ao acordo fotográfico. Que não basta apenas querer combater o acordo fotográfico, que é evidentemente importante, passa-se também a fazer um apelo para que o maior número de pessoas continue a escrever em todos os sítios, que exijam aos jornais, que exijam às editoras. Eu exijo à minha editora que, nada daquilo que tenho responsabilidade como livro, seja escrito e a minha editora, na maioria dos casos, usa o acordo ortográfico com 2 ou 3 exceções. Portanto, que seja escrito com a chamada antiga ortografia, ou seja, a ortografia anterior ao acordo ortográfico. Eu prefiro dizer a ortografia do português. Porque a coisa do antigo é a ortografia do português. Eu fazia um programa na SIC que passavam os oráculos, e quando eu via um oráculo com um erro de português ortográfico, eu dizia: está errado. Este tipo de atitudes sistemáticas que nós todos podemos ter em muitas circunstâncias são fundamentais para uma forma de resistência ativa em que se transforme normalidade. É necessário mostrar também, contrariar nas escolas, nos adolescentes, nos jovens, mostrar que há outra maneira de poder escrever em português e explicar porque é que essa maneira é mais rica, porque é que essa maneira remete para um mundo que em grande parte hoje estão a perder. Eu exprimi sempre a minha maior dúvida, não percebo como é que alguém pode ver os maias no ensino secundário.
É para mim uma completa incompreensão. Como é que alguém pode ler os maias? Se a maioria do vocabulário dos maias não circula nos dias de hoje. A maioria das histórias de origem bíblica são completamente desconhecidas. A maioria das histórias mitológicas são completamente desconhecidas. Foram substituídas por alguma coisa? Se analisarem, não são substituídas praticamente por coisas muito mais simplistas e muito mais grosseiras e que não transmitem sequer a riqueza do nosso adquirido. Portanto, a defesa da ortografia do português deve ser conduzida politicamente, deve ser conduzida nos tribunais, deve ser conduzida pelo exemplo. O exemplo é muito poderoso. O exemplo ativo é muito poderoso. Os anarquistas chamavam isso de propaganda pelo exemplo. A melhor propaganda é o exemplo. E o exemplo da preferência onde nós temos uma audiência, onde nós estamos na televisão, quem tem acesso à televisão, onde quem está na rádio diz, não, isso não é português. E dizê-lo não adianta as pessoas poderem-se explicar os detalhes. Para dizer, não, eu gosto de falar o português, no qual a ortografia representa o solo onde nós vivemos. E o solo onde nós vivemos é, historicamente, o da tradição judaico-cristã e do direito romano, e é assim que é a nossa identidade. Aberta ao mundo, como é o caso do Brasil. Aberta a tudo. Mas nem por isso deixamos de ter um solo que é importante para nós pisarmos. Por isso, a luta contra o horror ortográfico é uma luta pelo valor das humanidades. Pelo valor de que o nosso olhar sobre o mundo transporte história, transporte o passado de uma forma que é sempre viva e transporte, acima de tudo, uma maneira mais rica de olharmos para as coisas e explicando às pessoas que isso lhe dá mais poder. Quem fala mal português, quem escreve mal português, quem não se consegue exprimir, é sempre levado, para utilizar a expressão do bem. É sempre levado, é sempre muito fácil de manipular. E hoje chamamos a atenção, não é por de onde há os aspectos mais modernos deste conflito são nos Estados Unidos. Portugal, felizmente, nos Estados Unidos, o conflito entre esta modernidade anti-humanista que utiliza as tecnologias para degradar o funcionamento da sociedade e não para lhes dar poder, que cria uma espécie de mito de que as tecnologias por si só melhoram a vida das pessoas, quando que as tecnologias, no seu uso, dependem em grande parte das características das sociedades que as usam. Há muita coisa que se passa nos dias de hoje que tem a ver com a solidão urbana. Portanto, nós construímos sociedades em que as pessoas são muito solitárias. Nós construímos sociedades em que as pessoas não respeitam o saber. Nós construímos sociedades em que as pessoas acham que uma opinião completamente impressionista tem o mesmo valor do que um conhecimento expresso. Nós, com a ideia de um certo igualitarismo da ignorância. Isso são características do mundo de 2017, são coisas novas. E nós temos que as defrontar com coisas novas e temos que exatamente trabalhar esse combate cultural, que é, se quisermos, para utilizar uma palavra ambígua, um combate civilizacional. É um combate por valores civilizacionais. Porque, de facto, não nos é indiferente viver num mundo em que os médicos são substituídos pelos curandeiros. E o que se passa hoje é que, quando vamos à internet, aos comentários, às redes sociais, um curandeiro brusco, um autor de falsas notícias, um tipo que tem uma teoria conspirativa qualquer, tem o mesmo peso do que tem o conhecimento mediático. Uma argumentação que a Wikipédia é igual à Enciclopédia Britânica é das coisas mais perigosas que há sobre a Terra. A Wikipédia não é igual à Enciclopédia Britânica. A Wikipédia pode ser igual à Enciclopédia Britânica num artigo sobre geometria, não é certamente em nenhum artigo sobre matérias sociais e humanas. Aliás, basta lá delas. Vão ver o artigo sobre o Islão e vejam como todos os dias
centenas de modificações são propostas ao artigo sobre o Islão e ele tem que ser, no fundo, tão mediado como o artigo sobre o Islão na enciclopédia. E esta igualização de um saber igualitário, melhor, de uma ignorância igualitária agressiva, que considera ter o mesmo peso do que tem o conhecimento mediado, e o conhecimento é uma característica das sociedades contemporâneas, é profundamente moderna no pior sentido da palavra. O combate contra o acordo ortográfico tem que ser colocado no contexto da defesa de um mundo que vê na democracia mais poder às pessoas pelo conhecimento e pelo saber, e não pura e simplesmente pela negação do adquirido em nome de quê? Em nome de coisíssima nenhuma. A substituição do logos pelo patos, a substituição do ethos pelo patos, a criação de uma sociedade puramente ecológica feita de frases bonitas, de entretenimento, de imagens sedutoras, em substituição, evidentemente, de algo que são, aliás, facilmente manipuladoras, em substituição do conhecimento. E, portanto, como nós estamos numa escola, e muitas das pessoas aqui são professores, esse é um combate que tem que ser travado. E não é apenas sobre o valor ortográfico, é pelo valor do conhecimento. Porque a maneira como os nossos governantes tratam o acordo ortográfico só é justificável pelo desprezo em relação a todas estas coisas que eu tenho estado aqui a